Graça e paz, irmãos. Hoje eu tive a oportunidade de falar do Evangelho num sepultamento, falar da Palavra de Deus que traz esperança em meio à dor, que traz um consolo em meio à angústia, que traz uma esperança em meio à saudade que deixa do ente querido que se vai, e é normal que nós sintamos falta. E hoje se deu praticamente faltando 5 dias do falecimento do meu pai, que foi 5 de março de 2022, no qual também tive a oportunidade de falar ali. E essas coisas vêm à nossa mente, e a morte é uma realidade, e ela nos provoca a pensar na vida, embora para muitas pessoas tentam distrair isso, tentam amenizar a dor, mas a morte é algo triste. Jesus, diante de Lázaro, da morte de Lázaro, Jesus chorou, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Não era para ser assim. Por isso que Deus enviou Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. A morte para o cristão, a morte para aquele que crê não é o fim. É o fim desta breve vida, mas é o início da vida eterna. Por isso que Jesus, naquela passagem de João 11, lá nos versos 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz isso. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aí ele pergunta: crês isto? E esse é o nosso desafio, quando nós falarmos do Evangelho, seja no sepultamento ou em outra ocasião qualquer. Falarmos e desafiarmos as pessoas que estão nos ouvindo. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Talvez você não creia, mas peça para Deus fé para crer nisso. Que Jesus é a ressurreição. Jesus venceu a morte, para que todo o que nele crê, como João 3,16 diz, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos passar pela morte, se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela morte física, mas a nossa alma é imortal. E quando Jesus disse lá em João 3,16, para que todo o que nele crê não pereça, ele está querendo dizer não pereça eternamente distante de Deus. Não pereça eternamente numa vida de sofrimento eterno no inferno, mas tenha a vida eterna que é Jesus Cristo mesmo, que é conhecer a Deus. Esse é o nosso consolo, e o consolo do cristão, para que todo o que nele crê. Quando Jesus fala em João 3,16 e João 11,25, ele fala aquelas verdades, ele fala: vocês creem nisto? E também em Paulo falando em Romanos 8, 38 e 39, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele diz: nem a profundidade, nem a altura, nem dor, nem nada, e nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você crê nisto? Essa é a pergunta que você deve se fazer, ou você deve desafiar alguém quando você prega o Evangelho. Não suponha que a pessoa creu, só porque ela ouviu, ela creu. Não suponha que ela nunca possa crer diante da vida afastada de Deus que ela está. Sempre rogue a Deus: Senhor, dê fé para essa pessoa que está ouvindo o Evangelho. E faça a sua parte, que é desafiar. Falou assim: você crê nisso? Você precisa crer nisso. Não é só concordar, você precisa crer que Jesus veio a esse mundo, venceu a morte, ressuscitou para que todo o que nele crê como Senhor e Salvador também tenha essa vida eterna. Ainda que morra fisicamente, viverá eternamente com ele. Essa é a esperança, as boas novas do Evangelho. Só nos cesta o Evangelho, só nos cesta Cristo. Nada nesse mundo pode nos dar segurança, esperança, consolo. Nada pode nos dar a vida eterna, somente através de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu te pergunto, e encerro por aqui: você crê nisso? Provavelmente não, se você nunca ouviu o Evangelho. Se você crê, você sabe que foi pela graça de Deus. E se você não crê, clame ao Senhor, para que te dê fé, para que pela morte e ressurreição de Cristo, você também possa ter uma nova vida, ser feito uma nova criatura, um filho de Deus. Que Deus te abençoe.